Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre tecnologias que você, que é arquiteto, engenheiro, design de interiores, tem que estar atento porque elas são as tendências para os próximos anos, tá? Provavelmente algumas delas vão pegar, na verdade, com certeza vão pegar, e outras vão ser tecnologias que talvez não avancem tanto quanto a gente espera. Mas uma coisa é certa, você é arquiteto, você é engenheiro, você é designer de interiores, você tem que estar atento a essas tecnologias para que você possa se preparar para um mercado que está cada vez mais competitivo e um mercado que está cada vez aí mais forte na questão da tecnologia. Saiba, o mercado da construção civil, que é o que você faz parte, é um dos mercados aí que ainda, apesar de ser relutante em relação a inovações, é um dos mercados aí que movimenta muito dinheiro, então a gente tem que estar atento para que quando esse mercado se modifique, nós estejamos preparados, tá? Já para começar, uma das tecnologias que com certeza vai pegar e que na verdade já está funcionando muito bem é a tecnologia da realidade virtual, tá? Para quem não sabe o que é a realidade virtual, são interações que você faz ali em tempo real, né? Utilizando o dispositivo HMD, que é um dispositivo popularmente conhecido como óculos de realidade virtual, onde você pode interagir aí com o ambiente, tá? Por meio de equipamentos, por meio de controles, de joysticks, de óculos, e você pode interagir com o ambiente. Isso aí vai ser muito interessante para quem trabalha com, por exemplo, showrooms de apartamentos, tá? Onde a gente consegue demonstrar aí para investimentos, para grandes investidores. Isso vai chamar muito a atenção porque é mais barato do que você construir um showroom. E é bem mais prático no sentido de que você pode mudar os cenários e apresentar vários projetos de uma vez. Eu acredito que não vá substituir um showroom, obviamente, a realidade virtual, mas ela funciona muito bem para chamar a atenção aí de investidores e de compradores. Então fica de olho aí nos óculos de realidade virtual, tá? Porque nos próximos anos essas tecnologias aí vão chamar muito a atenção dos profissionais da construção civil. Eu literalmente escrevi um TCC sobre isso, eu tenho muito conteúdo sobre realidade virtual. Se você tiver interesse nesse assunto, comenta aí embaixo, que eu vou desenvolver aí um vídeo falando muito mais sobre as aplicações aí da realidade virtual no mundo da arquitetura. Mas a próxima que a gente tem que conversar é o seguinte: a próxima tecnologia que você que é arquiteto, engenheiro, estudante de arquitetura ou design de interiores tem que entender é as imagens generativas, ou melhor, as inteligências artificiais que trabalham com imagens generativas. Eu acho que é esse o termo, tá? Mas em resumo é o seguinte: é aquelas famosas IAs que são capazes de gerar imagem. Aqui eu estou dentro do CREA, tá? CREA aí, que é um utilizador, que existem vários formatos, né, que a gente pode fazer: criar imagem a partir do texto, imagem a partir de imagem e imagem a partir de desenho, que é o que eu estou fazendo aqui. O que eu fiz aqui, para você entender como isso é complexo e o quanto isso vai revolucionar o mercado da arquitetura, eu estou usando aqui meu computador bem tranquilo. Isso é online, é um site, eu posso fazer um tutorial para vocês também. Escreve aqui embaixo se você quer um tutorial sobre o CREA para você aprender como é que você usa, para que serve. Mas aqui é basicamente o seguinte: eu posso vir e pegar aqui desenhos simples, né? Deixa eu ver. Eu posso pegar aqui um desenho simples e transformar em imagem, né? Olha isso, ele vai interagir em tempo real com aquela imagem que eu criei. Aqui eu descrevi que é uma fachada, é uma bela fachada rústica em um condomínio com vegetação natural. E aqui eu coloquei 2 quadrados azuis e a imagem já modificou aqui para tentar adaptar esse desenho que eu fiz. Então vamos tornar ele um pouco mais coerente. Ao invés desse azul, eu vou colocar um cinza, né? Ou melhor, um marrom claro, e eu vou colocar, ao invés desse azul aqui, vamos ver, eu vou colocar uma cor um pouco mais escura. E veja o que eu acabei de criar. Isso aqui em alguns segundos eu criei uma fachada. Tem os erros? Obviamente tem. Vamos buscá-los agora. Aqui eu já vejo que essa parede ela não encosta perfeitamente aqui nesse material. Ela é um pouquinho torta, aqui não está reto. Aqui essas cadeiras elas não fazem muito sentido, esse acesso não faz muito sentido. Mas para quem está buscando conceito, para quem está buscando entender do que se trata isso daqui, para quem está buscando ideias, né? É muito mais rápido eu mexer isso daqui, por exemplo, eu gostei dessa. É muito mais rápido eu fazer isso do que eu vir no Pinterest e buscar, né, imagens para me inspirar. Eu venho aqui no Pinterest, aí eu vou colocar aqui, ó, a mesma coisa que eu escrevi aqui. Vou colocar aqui, vamos buscar, ver o que o Pinterest me mostra, né? São ótimos exemplos? São, mas eles variam muito. Então aqui a gente tem uma certa dificuldade de absorver tudo isso. Ainda mais se você for um arquiteto inexperiente, um designer inexperiente, você vai olhar tudo isso, vai se encher de exemplos, mas
mas você não vai conseguir transformar tudo isso em apenas um pensamento, né? Porque aqui a gente tem linhas curvas, linhas retas, a gente tem umas fachadas de vidro aqui meio arredondadas, funciona, mas aqui quando a gente chega no CREA, né, que é a inteligência artificial generativa, a gente consegue modificar ao nosso bem entender aqui o que a gente deseja. E sendo um pouco mais detalhista, né? Na verdade, eu já estou gostando bastante aqui do resultado que eu estou tendo, mas isso é de forma bem simples. Eu fico sempre muito impressionado, às vezes eu acabo perdendo as palavras, né? Você movimenta aqui, você tem resultados aqui, ó, bem semelhantes. Vocês viram que uma pequena modificação que eu fiz já modificou tudo, mas quando eu ajusto, acaba ficando melhor. E essa aqui é uma tecnologia que você tem que estar de olho, tá? Se você é arquiteto, se você é designer de interiores, porque isso aqui vai modificar o jogo. Isso aqui é uma coisa que vai aumentar aqui a competitividade, porque eu criei em segundos, em minutos aqui uma fachada que vai me servir como inspiração para fazer novos projetos. Eu vou até aqui usar um pouco mais. Eu não era nem para estar me distraindo com isso, mas sempre que eu entro aqui para fazer esse tipo de vídeo, eu acabo me interessando cada vez mais, né? Dentro aqui do CREA, a gente pode criar imagens a partir de textos, a gente pode editar imagens a partir de outras imagens também, aumentar a qualidade das imagens, tornando elas mais realistas, como é o caso desse aqui. Isso aqui eu joguei simplesmente um personagem aleatório do Twinmotion aqui, tirei uma imagem de baixa qualidade de propósito, para ver como a inteligência artificial reagiria, e olha só o que a gente encontrou. Eu acho isso simplesmente impressionante. Se você não acha, parabéns, você é uma pessoa difícil de impressionar. Mas vamos lá. Essa fachada aqui eu criei do absoluto nada, tá? Foi justamente mexendo ali naquelas edições que eu mostrei para você. Vejam que fachada coerente, tem a arandela aqui, a iluminação tá pro lado correto. Tem umas plantinhas aqui no meio da rua, meio confuso, mas no geral funciona, e ela ainda aumenta a qualidade. A imagem que eu gerei foi essa. A imagem que eu converti foi essa daqui. Então vejam a qualidade. Fique atento às novas tecnologias, fique atento à inteligência artificial, que é um negócio que vai mudar o jogo daqui para frente. Uma outra tecnologia que eu acredito que logo logo vai se modificar e vai atender ao mercado da construção civil é a realidade aumentada, tá? E se parece com a realidade virtual, mas ela é diferente pelo seguinte: na realidade virtual, você usa o óculos e você é transportado para dentro do mundo virtual. Na realidade aumentada é o contrário: o mundo virtual é transportado para o mundo real por meio de um dispositivo como celular, tablet, computador, tá? E aí, nesse exemplo, nessa empresa está utilizando plantas baixas como gatilhos, né, para colocar um modelo 3D. E aí você acaba tendo uma planta baixa que, além de servir para o que ela já serve, para medidas, desenho técnico, ela já vem junto com um modelo 3D. Obviamente, existem aplicativos que você pode utilizar para isso. Um deles é o Algin App, se eu não me engano, ainda tem esse nome, e ele serve para você justamente fazer isso que esse rapaz está fazendo aí, tá? Você deve estar achando que isso é impressionante, é uma coisa que vai revolucionar, eu acredito nisso também, mas esse vídeo que eu acabei de mostrar para você, ele tem 5 anos, tá? 5 anos esse vídeo tem, então é uma tecnologia razoavelmente antiga, né? Se a gente for falar como as coisas avançam rápido hoje. Então fique atento a isso, fique atento às realidades aumentadas, porque isso aqui pode auxiliar muito aí, tanto para o arquiteto auxiliar o seu cliente, mostrar itens dentro da própria casa. Então fique atento aí à realidade aumentada também, que vai ser uma coisa que vai ser bastante utilizada nos próximos 5 anos, talvez, não sei. Vamos descobrir. Outra tecnologia que está modificando aí como os arquitetos veem a relação entre eles e as tecnologias é as IAs generativas de texto. O mais famoso é o ChatGPT, mas a gente já tem o Gemini da Google, também escreve textos, que também conversa, que também fala. Então, assim, muita gente chega aqui no Gemini, chega no ChatGPT e escreve: me dê dicas de 10 posts para colocar no meu Instagram. Se você está fazendo isso, você está usando um machado para cortar queijo, tá? Essa expressão eu inventei agora, mas é basicamente o seguinte: você está usando uma ferramenta extremamente poderosa para executar uma atividade extremamente simples. Porque, pensa junto comigo, se eu tenho aqui, literalmente, uma biblioteca de Alexandria, um ser, né? Uma inteligência capaz de me fornecer rapidamente qualquer informação no mundo, vou pedir para esse ser, vou pedir para essa inteligência me falar 5 posts de Instagram. Bom, como é que você usa uma tecnologia generativa de textos dessa?
você pode fazer o seguinte, você pode fazer perguntas diretas para ela, como por exemplo, a primeira é você fazer uma pergunta direta, a segunda é você pedir uma informação e a terceira é você treinar e pedir para que essa inteligência artificial agora treinada lhe responda assuntos específicos ao qual você a treinou. Eu vou ser mais claro, tá? Você pode fazer uma pergunta direta, que é o primeiro exemplo. Por exemplo, o que é uma planta baixa? E aí a inteligência artificial vai te responder. A planta baixa é um mapa do interior do imóvel, que é um desenho técnico, vai falar o que é a visualização do espaço, planejamento, para que serve, etc. Foi uma pergunta direta, ele me respondeu de forma direta, né? E aí eu posso solicitar agora uma informação, tá? Eu posso solicitar um detalhamento, posso solicitar uma informação específica e não uma pergunta. Por exemplo, aqui eu coloquei que eu sou arquiteto, eu desejo um detalhamento de uma luminária para mobiliário, que será embutida no móvel da cozinha para iluminar uma bancada de trabalho. Vai servir, né, para corte de carne e preparo de alimento. Qual luminária eu devo usar? Diga a temperatura de cor e a potência. E aqui ela me respondeu. Que bom que eu tô fazendo isso, né? Que bom que eu tô colocando essa iluminação embutida e etc. E aqui ele fala que o ideal é uma fita LED correto, um perfil de alumínio correto, ou um downlight, né? São luminárias mais discretas, pequenininhas, embutidas. Até então ele acertou, né? E aí, potência de 6.000K, 4.000K, é verdade. Os arquitetos sabem que a temperatura de cor para luminárias em cozinha, né, e nessas áreas de trabalho é temperatura branca mesmo, temperatura branca. São temperaturas mais frias mesmo, né, e neutras, porque aí você consegue manusear melhor os alimentos. Acertou também. E aqui já vai um ponto importante, uma dica. Se você está lidando com inteligências artificiais, é importante que você tenha noção do que você está falando e você tenha noção do que você está recebendo de informação. Por exemplo, se eu não fosse um arquiteto, ou se eu não entendesse disso aqui e ela me passasse uma informação equivocada, eu não saberia filtrar essa informação. Eu ia colocar lá como se fosse a informação correta. Então, assim, a inteligência artificial serve para que você aprenda, para que você entenda, para que você obtenha informações rápidas. Mas quem vai filtrar as informações e quem vai solicitar as informações é você. Então fique atento a isso para que você aí não utilize aí equivocadamente as inteligências artificiais, porque elas podem errar, acontece, tá? Então fique atento aí. Usa como uma ferramenta e não usa como um meio. E aí a terceira forma é a seguinte: você treinar a inteligência artificial por meio de um texto, por meio de um documento, e ela vai entender esse documento, vai ler esse documento e a partir daí ela vai lhe responder. Por exemplo, você pode pedir para ela simular, você pode pedir para ela ler o livro de algum arquiteto famoso, sei lá, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer. Ela vai simular aqui para você como se você estivesse conversando com um livro, entendeu? Que isso é bem interessante para quem quer aprender, para quem quer discutir. Claro que não é a mesma coisa discutir com um arquiteto, né, de fato. Não tem como, afinal os dois, né, já se foram. Mas funciona muito para quem está ali no âmbito do estudo. Eu fiz o seguinte: eu pedi para ela pegar um texto aqui do Arquidei, eu copiei o texto inteiro falando sobre currículos, tá? E aí eu colei e eu pedi o seguinte: leia e aprenda sobre esse texto, atue como autor do texto quando ele fazer perguntas. Copiei o texto, colei e ele até demorou, né, um pouquinho mais para responder, mas veja a resposta que ele me deu. Let's analyze this test. Prepare and play. Por algum motivo ele mudou para inglês aqui, ali em português. Vamos conversar em português. Posso ajudar com diversas áreas relacionadas ao design de interiores, como criação, portfólio, design de currículos, tendência de arquitetura. O que você quer saber hoje? Pronto. Agora ele aprendeu sobre isso aqui e agora eu vou perguntar. Segundo o texto, você leu: eu posso colocar gráficos em meu currículo ou isso é ultrapassado? E aqui ele vai fazer uma análise bem interessante em cima do que ele leu para fazer aqui um resumo e umas observações, tá? Então, utilize isso para treinar o seu chat. Por exemplo, você pode pegar aí uma revista, você pode pegar um livro, texto, um documento, um memorial descritivo, colocar lá e pedir somente as informações pertinentes. Mas isso não exclui você ler o material, tá? Isso não exclui você saber sobre o que você está falando, para que ele, né, para que a inteligência artificial não erre e você não perceba. Então, fique atento, use isso aí com sabedoria para você não errar. Certo? Essa é uma tecnologia que com certeza vai revolucionar aí os campos da arquitetura e design de interiores. E esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, faz o seguinte, me segue, se inscreve, vê aqui o canal, a gente tem outros vídeos falando sobre tecnologia, sobre as demais áreas da construção civil, arquitetura. E aí, se você se interessa por esse conteúdo, considere me seguir, considere se inscrever, vai lá no TikTok, me segue lá também. Essas tecnologias com certeza vão revolucionar a forma que você entende a arquitetura, e saber delas primeiro é uma vantagem. Então a faculdade te ensinou arquitetura. Eu vou te ensinar a ser arquiteto. Te vejo no próximo vídeo, até a próxima e fui!